Olá, eu sou Elizabeth Sanúncio, aqui do canal Terapias Corpo e Alma, trazendo um pouco mais de conhecimento sobre o corpo humano, que, como falei para vocês, eu acredito que o conhecimento é a chave para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para ter mais saúde, para ser mais feliz. A gente já vem falando um pouquinho sobre várias partes do corpo e hoje eu quero conversar sobre a pelve feminina. Depois a gente vai fazer um mais voltado para a pelve masculina, mas muitas coisas já dá para se perceber as relações. A gente vai ver que a diferença é que na pelve feminina a gente tem um útero, tem ovário, e na masculina a gente vai ter a próstata, né? Muda o órgão, é claro, o tamanho, mas pensar nessas relações com as outras partes do corpo é tão importante e são os caminhos bem parecidos tanto para homens como para mulheres, tá? Então a gente vai aqui apresentar a nossa pelve feminina. Na verdade, a gente começa apresentando uma pelve que é uma pelve masculina e feminina. E aí a gente vê aqui as relações ósseas. Então aqui a gente tem o final da coluna lombar, né? Aqui a vértebra, aqui o disco intervertebral. Aí aqui a gente tem o sacro, o cóccix, e aqui a gente vê só um ilíaco, né? Tá cortada ao meio pra gente ter essa noção. E aí a gente já começa a ver que nessa cavidade aqui, onde a gente vai ver que fica o útero, a bexiga e o final do intestino, a gente já tem muitos tecidos, muitos ligamentos que mantêm, né, esses ossos e toda essa região bem estável. Aqui a gente tem o local de articulação da sínfise pubiana e aqui a tuberosidade isquiática, que fica bem aquele ossinho que quando a gente senta, a gente sente no meio do bumbum. Então, a gente já tá vendo como que é a relação óssea das estruturas que vão circundar os órgãos femininos, o útero, a bexiga, os ovários. E aí, para a gente ter uma percepção também aqui, olhar a relação que essa região tem com o fêmur, com a nossa perna, com a nossa coxa, né? E que, portanto, todas essas relações articulares aqui com o fêmur vão fazer diferença para a posição, para a boa circulação dessa área. Aqui a gente vê mais de perto aqui a sínfise pubiana, é uma cartilagem que une um lado do outro na parte da frente da pelve, mais ligamentos, mostrando aqui, ó, aqui a cápsula articular, entre a articulação do fêmur com o ilíaco. E tudo isso é para a gente ter uma noção de como o corpo entende que essa região precisa ser muito estável. Primeiro, porque dá sustentação para a coluna e para toda a parte superior do corpo, é claro. A outra coisa, gente, é que biologicamente a função de reprodução é a função mais importante de qualquer ser vivo, né? Na verdade, a gente nasce para se reproduzir, para perpetuar a espécie. Basicamente, para a natureza, é isso, no geral, em todos os animais, considerando o nosso aspecto mais biológico, mais animal. Outra relação que a gente vê também é a relação de músculos que estão intimamente ligados e unem a coluna lombar com a nossa perna, com a nossa coxa, que gera um movimento de flexão da coxa, que é o músculo psoas, o psoas maior, o psoas menor, né? O ilíaco. E aí é interessante que na internet vocês procurarem, tem muita coisa sobre o músculo da alma, que é o psoas, que tem uma abordagem bem interessante para vocês entenderem um pouco mais, mas para a gente perceber que esse músculo, ele muda, ele afeta a posição da pelve, do quadril, ou pode afetar também a posição da coluna lombar e muda as relações da pelve.
Agora aqui a gente também percebe que nós temos uma artéria, uma veia e nervos que estão bem coladinhos na coluna e que trazem o sangue para todas as estruturas dessa região, inclusive para o nosso útero e para o nosso ovário. E aí a gente já sabe que sem uma boa quantidade de sangue, sem uma circulação propícia, a gente começa a ter um mau funcionamento dos órgãos. E essas alterações de coluna lombar, de posição da pelve, podem afetar tanto a circulação do sangue arterial e venoso, como dos impulsos nervosos para uma boa inervação. Essa foto está aqui para a gente entender, né, uma visão de cima. O útero, o ovário e a bexiga, eles vão estar nessa cavidade mais baixa, né, para a gente ter uma perspectiva dessa relação óssea, como que está tudo muito pertinho. Aqui a gente tem os músculos do assoalho pélvico, que eles que dão uma boa sustentação para a nossa bexiga, para o nosso útero, para a nossa vagina, do ponto de vista inferior de apoio, e que eles estarem fortalecidos, bem alongados, proporciona uma saúde e um posicionamento melhor, uma facilidade melhor para o útero. Por exemplo, quando eu tive a minha primeira filha, eu não sabia disso, eu não sabia dessas relações. E eu tinha sofrido acidentes e eu tinha alterado essa relação articular do meu ilíaco, a posição ideal do ilíaco. E a gente tem ligamentos que sustentam, ajudam a sustentar o útero e que une o útero ao ilíaco e ao sacro. E aí, quando você tem um trauma que você muda a posição desses ossos, mesmo que um pouco, e que você afeta, portanto, também a relação desses músculos, a gente tem alterações na posição do útero. E eu, por exemplo, eu não consegui entrar em trabalho de parto. Eu não tinha dilatação do colo do útero e nem tive contração, embora tenha tido uma gravidez maravilhosa. Anos depois que eu fiz fisioterapia, depois que eu conheci essa relação do corpo, é que eu percebi que essa situação da minha pelve, do meu ilíaco e do meu sacro influenciaram de modo que eu não consegui ter um trabalho de parto, um parto transvaginal. Porque assim, gente, essa coisa de parto natural é aquele que você precisa, que você dá conta. Eu, no meu caso, se eu não tivesse feito uma cesariana, eu teria perdido a minha filha, porque ela teria passado do tempo e poderia ter uma série de complicações. Qualquer dia desse a gente faz um vídeo explicando isso. Mas aqui é para a gente entender que vários problemas que a gente tem na menstruação, durante a gravidez, durante o parto, podem ter origem nessa parte mais mecânica, nessa parte articular. Assim como processos como uma inflamação, uma alteração oriunda do útero e do ovário podem também causar sintomas na articulação. Pode me causar uma dor aqui sacroilíaca, pode me causar uma dor no cóccix, pode me causar uma dor lombar, pode me causar uma dificuldade na minha articulação do quadril, tá? Então aqui, ó, a gente vai ver nessa imagem, que cortou de lado pra gente ver, onde tá o nosso sacro, o nosso cóccix, o ilíaco, e aqui a gente vê um ovário, a trompa ovariana, aqui a gente vê o útero, a bexiga, a uretra, a vagina, o reto, né, o ânus aqui embaixo, tudo muito próximo um do outro. É por isso que na gravidez muitas mulheres têm muita alteração no funcionamento do intestino. A nossa bexiga, coitadinha, fica muito espremida, muito apertadinha. Aqui a gente tem o clitóris, tá? As glândulas que produzem secreção para lubrificar a vagina. E aí a gente também percebe
que quando é feita a cirurgia, a cesariana, para as mulheres que precisam de uma cesariana, essa proximidade aqui da bexiga, muitas das vezes na hora de cicatrizar o corte da cesariana, cicatriza aderindo o útero à bexiga. Você vai fazer exame, não vai aparecer na imagem que está aderido, mas existem testes, existem vários procedimentos manuais para testar, para palpar e para sentir, em que a gente precisa retirar essa aderência, liberar essa aderência, melhor falando, retirar parece que é cirurgia, para que alguns sintomas da bexiga desapareçam. Bem como algumas situações em relação ao intestino, uma prisão de ventre, um acúmulo, um mau funcionamento do intestino, que pode acarretar vários sintomas também aqui, porque por aqui por cima a gente vai ter o restante do intestino. Aqui está cortado para mostrar só o reto, tá? E olha bem, um tombo que você caia sentada ou que você bata com o seu cóccix e que ele desalinhe só um pouquinho, ele vai empurrar o seu intestino, causando vários sintomas dessa parte toda de funcionamento intestinal, que por sua vez vai apertar o útero, que por sua vez aperta a bexiga, ou vice-versa. Você pode ter uma alteração bem aqui na parte anterior, na sínfise pubiana, que pode gerar sintomas na bexiga, que por sua vez podem gerar sintomas no útero e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai percebendo que a relação dos nossos órgãos internos com a parte biomecânica, ela é importante para que a gente perceba e se cuide e conheça cada vez mais o nosso corpo. Conheça cada vez mais como que ele funciona, entendendo que uma coisa está interligada com a outra. A gente não pode pensar separado. O útero ele não está flutuando dentro da gente sem estar ligado em lugar nenhum. Assim como a bexiga não está, assim como o intestino não está, assim como nada que tem dentro da gente está flutuando. Eles têm ligamentos, tem fáscias, tem aponeuroses, que é quando é uma fáscia mais achatada e que ocupa um grande espaço, parece um pedaço de pano bem fininho. Eles estão inseridos em ossos, em outras regiões, ele junta mais de um órgão e faz com que cada vez que você se movimenta, você está movimentando toda a parte visceral. Né? Tanto é que para as pessoas às vezes que estão acamadas, é muito mais difícil o intestino funcionar, porque não tem essa movimentação, essa estimulação da circulação, do funcionamento do próprio órgão. Então a gente precisa estar atento que muitas das vezes um sintoma em um local não significa que é esse local a causa daquele sintoma. Ele pode sofrer as consequências de coisas que estão acontecendo à distância. Como, por exemplo, eu contei que eu tive uma lesão, na verdade foi mais de um tombo, foram vários acidentes que eu já tinha sofrido antes de eu engravidar a primeira vez, que me levaram, embora tenha tido uma gravidez maravilhosa, a não entrar em trabalho de parto. E tá tudo bem, né? Depois eu aprendi, me cuidei, bom, mas aí também depois eu não tive mais filho, mas melhorei muito a minha situação menstrual, que também foi muito difícil e eu não sabia as relações, tá? E da mesma forma o contrário, às vezes a situação apareceu, começou no útero como um mioma, como uma endometriose, e os sintomas, eles podem acontecer e se espalhar e você ter dores em outros locais. Então é sempre importante a gente estar cuidando, a gente está se analisando, se percebendo, fazendo exames preventivos, né? Não só o preventivo de câncer, o Papa Nicolau, que é super importante, mas check-ups para saber se está tudo bem. Por quê? Porque aí você vai tomando uma consciência de como que é você quando você está bem, e é o menor sinal de que a coisa não está bem, que vai estar diferente, você logo pode buscar uma ajuda. E isso ajuda também
ao profissional que te acompanha na parte preventiva a detectar qualquer alteração e poder cuidar dessas alterações logo no início, não deixando a coisa ficar muito grave. Então, mulheres, qualquer sintoma que apareça, como corrimento, dores excessivas na menstruação, dor no ato sexual, dor na micção, né, na hora de fazer xixi, por favor, não fique esperando não. Ah, peraí, vamos ver se vai passar. Procure uma ajuda, veja, faça um exame, né? Se você gosta de medicinas consideradas alternativas integrativas, tudo bem, a medicina chinesa é maravilhosa, a medicina ayurvédica é maravilhosa, a homeopatia, eu me trato com homeopatia há anos e tudo bem, respondo inclusive muito rápido ao tratamento homeopático, ao contrário do que se fala por aí, que demora muito. A naturologia, a gente tem um arsenal muito grande para nos ajudar, mas a gente tem que se conhecer, tem que se ajudar primeiro. Então hoje a gente já começou a entender que essa parte feminina ela não está solta dentro da gente, a gente tem íntimas relações, principalmente as mulheres que passaram por uma cesariana, que tendem a fazer cicatrização por causa da cirurgia e que muitas das vezes essa cicatrização é acompanhada de aderências internas. Vai mudar a sua coluna, a sua pelve, a sua articulação sacroiliaca e toda a biomecânica em volta disso. Então, fique atenta, se conheça e se cuide. É muito importante você se cuidar e se amar para ter uma vida realmente feliz e saudável. Até a próxima!